A captura de Nicolás Maduro chocou o mundo inteiro e mudou completamente o jogo político na América Latina. Enquanto você assiste este vídeo, um regime que durou quase 30 anos simplesmente desmoronou diante dos olhos do planeta. Mas para entender como a Venezuela chegou a esse ponto, é preciso voltar no tempo e desmontar peça por peça a engrenagem que transformou um país rico em uma ditadura colapsada. Hoje você vai entender como o chavismo se consolidou no poder, o custo humano dessa repressão e por que petróleo, dólar e Bitcoin estão no centro dessa história. Fique até o final porque a resposta não é simples. E o que está em jogo vai muito além da Venezuela. Tudo começou em 1999, quando Hugo Chávez chegou ao poder eleito democraticamente. Naquele momento, muitos venezuelanos acreditaram que ele seria apenas mais um presidente tentando corrigir desigualdades históricas, mas rapidamente Chávez deixou de governar para começar a construir um regime. O primeiro passo foi reescrever a Constituição para concentrar poder nas próprias mãos. O segundo foi transformar o exército em pilar político do governo. As Forças Armadas passaram a ser usadas não para defender o povo, mas para reprimir qualquer oposição. Protestos começaram a ser sufocados com violência extrema. Quem questionava o governo era intimidado, preso ou silenciado. O judiciário seguiu o mesmo caminho. Juízes foram substituídos por aliados do regime, e a justiça virou uma arma política. O opositor deixou de ser adversário e passou a ser tratado como criminoso. Prisões arbitrárias, julgamentos fabricados e acusações sem prova se tornaram rotina. Esse é o manual clássico das ditaduras modernas. Controle das instituições, repressão militar e perseguição judicial. Com o tempo, qualquer tentativa de resistência se tornava uma luta completamente desigual. Há registros de manifestantes sendo atropelados por veículos militares nas ruas, pessoas com cartazes enfrentando tanques de guerra. Esse nível de violência explica por que a população nunca conseguiu derrubar o regime sozinha. Em 2013, Hugo Chávez morreu, e foi aí que Nicolás Maduro assumiu o poder. Se Chávez ainda tentava manter uma aparência democrática, Maduro abandonou qualquer disfarce. O autoritarismo se intensificou. A repressão se tornou mais brutal. Relatos de tortura, desaparecimentos e execuções começaram a se multiplicar. A imprensa independente foi fechada. Canais de televisão, rádios e jornais críticos ao governo foram censurados ou tomados pelo Estado. A informação passou a ser controlada como arma política. A propaganda estatal se tornou constante. O regime passou a distorcer fatos, manipular narrativas e isolar a população do mundo externo. Não se trata de boato ou exagero. Relatórios internacionais documentaram câmaras de tortura e violações sistemáticas de direitos humanos. Por quase 30 anos, o chavismo governou pela força. Exército, judiciário e propaganda funcionando juntos para manter o poder. Enquanto isso, a economia venezuelana era destruída. Um país que já foi um dos mais ricos da América Latina entrou em colapso total. A produção despencou, a inflação explodiu, o dinheiro perdeu valor de forma absurda. O resultado foi a maior crise migratória da história recente sem guerra declarada. Mais de 8 milhões de venezuelanos fugiram do país para sobreviver. Famílias inteiras atravessaram fronteiras sem nada. Tudo isso provocado por uma ditadura que destruiu o Estado e a economia. Mas o ponto de virada veio quando Maduro decidiu desafiar algo muito maior: o sistema do petrodólar. Desde os anos 1970, o petróleo é negociado majoritariamente em dólar, sustentando a hegemonia dos Estados Unidos. Maduro começou a vender petróleo fora do dólar. Usou yuan, euro e rublo, se alinhou com China, Rússia, Irã e o bloco dos BRICS. Isso não foi apenas um movimento econômico. Foi uma afronta direta ao coração do poder global americano. A tolerância dos Estados Unidos caiu rapidamente. Sanções se intensificaram. Pressões diplomáticas aumentaram. E então veio o movimento final.
a captura de Nicolás Maduro e uma operação militar em Caracas, no mesmo dia simbólico do aniversário do bloco Gênesis do Bitcoin. Pouco depois, imagens confirmaram Maduro sob custódia em um navio militar americano. Nas ruas, venezuelanos celebraram. No mundo, a internet se dividiu. Para muitos, foi uma invasão. Para outros, uma libertação. A ironia é evidente. Um regime que se sustentou pela força, caiu pela força. A soberania que Maduro dizia defender nunca pertenceu ao povo. As eleições foram fraudadas. A liberdade foi suprimida. O petróleo foi negociado com potências estrangeiras. Enquanto isso, críticos internacionais passaram a defender o ditador em nome da soberania, ignorando décadas de tortura, censura e repressão. Dois pesos, duas medidas. Os Estados Unidos não agiram por altruísmo. Agiram por interesse estratégico. Mas, no curto prazo, abriram espaço para a Venezuela respirar. Nesse cenário surge um elemento que muda toda a lógica do poder. O Bitcoin, um dinheiro que não depende de governos, exércitos ou bancos centrais. Um sistema que não pode ser censurado, bloqueado ou bombardeado. Durante a hiperinflação, muitos venezuelanos sobreviveram usando Bitcoin para enviar dinheiro, para preservar valor, para escapar do controle do regime. O poder bélico controla territórios, mas não controla uma rede descentralizada. É por isso que o Bitcoin representa uma ameaça real a ditaduras e também aos impérios. No fim, a queda de Maduro expõe uma verdade desconfortável. O controle do dinheiro está diretamente ligado ao controle das pessoas. Quando esse controle quebra, regimes desmoronam. A esperança agora é que a Venezuela consiga uma transição pacífica, com eleições reais, com liberdade de expressão e sem repetir o ciclo de autoritarismo. Se você quer entender como dinheiro, poder e tecnologia moldam o mundo, se inscreva no canal. Aqui no Dossiê Brasil, a gente conecta os pontos que ninguém quer discutir.